Olá a todos. Estarei apresentando o trabalho Nivelamento em Matemática Básica, a disciplina, ministrada pela professora Luana Vieira Ramalho, discente eu Gustavo Henrique Andrade da Silva, pertencente à turma do primeiro semestre de Engenharia Agronômica. O tema do trabalho será trigonometria no triângulo retângulo. Apresentação da minha pessoa, que sou eu, Gustavo. Triângulo retângulo. Em um triângulo retângulo qualquer é possível estabelecer relações de medida entre seus lados e seus ângulos. No caso, aqui embaixo é uma figura de um triângulo retângulo e basicamente ele só tem uma condição, no caso restrição, né? Um termo mais aconselhado. Para ser um triângulo retângulo é preciso ter um ângulo reto. No caso, um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. No caso, esse ângulo de 90 graus está aqui, ó. Ângulo de um triângulo retângulo. Aqui temos os ângulos, né? Podemos chamar de beta, alfa, o ângulo reto aqui embaixo. A hipotenusa, mais à frente irei explicar. E os catetos aqui dos lados. Sendo a hipotenusa sempre ao lado oposto ao ângulo reto, no caso esse ângulo C, aqui, está oposto à hipotenusa. O lado maior também, como podemos ver. B e C e A e C são os catetos que formam o ângulo reto. E aqui tem uma figura explicando cateto oposto e cateto adjacente. No caso aqui a hipotenusa, que é o lado maior. O cateto adjacente, levando em consideração ao ângulo analisado, vai ser sempre ao lado. No caso aqui temos o ângulo alfa, o cateto adjacente está aqui. E o cateto oposto vai estar oposto ao ângulo, conforme diz o próprio nome, oposto, né? E o teorema de Pitágoras, que foi um grande filósofo, né, e matemático da época, que tentava explicar todas as suas teorias por meio de números, no caso. Aí ele expressa uma das relações de medida desse triângulo. Em um triângulo retângulo qualquer, a soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Como assim? Estarei mostrando aqui. Tanto o ângulo, né, pode ver que tem A, B e C, que são as três medidas. Eu levo A ao quadrado, B ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Como assim? Vou fazer um exercício de fixação. Determine a medida dA na figura abaixo. Conforme tinha explicado aquela fórmula anteriormente, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Aqui podemos classificar A ao quadrado. Aí podemos classificar os catetos aqui, como que eu tenho o cateto 12 e o cateto 5, né? Podemos elevar ao quadrado, cada um deles. Então a resolução ficaria assim: A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A eu não sei, continuo aqui A. Elevo um cateto 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Sendo assim, mantenho A ao quadrado igual a 5 elevado ao quadrado igual a 25, mais 12 elevado ao quadrado igual a 144. A soma dos dois, mantendo A, é igual a 169. Como A está ao quadrado, matemática básica, tiro a raiz de 169 para deixar somente A. A fica igual a 13. Portanto, a medida de A é igual a 13, na relação de teorema de Pitágoras. As relações trigonométricas no triângulo retângulo. Uma breve definição sobre a trigonometria. A trigonometria é uma ferramenta matemática bastante utilizada no cálculo de distâncias, envolvendo triângulos e retângulos. Na antiguidade, matemáticos utilizavam o conhecimento adquirido em trigonometria para realizar cálculos ligados à astronomia, determinando a distância quase que precisa entre a Terra e os demais astros do sistema solar.
Atualmente a trigonometria também é bastante utilizada e para compreender o seu uso é necessário assimilar alguns conceitos que estarei apresentando. Que no caso é a hipotenusa, os catetos e os ângulos, alfa e beta. No triângulo retângulo temos algumas propriedades. Estarei explicando as propriedades e relações da trigonometria no triângulo retângulo. A propriedade de seno. O seno de um ângulo no triângulo retângulo é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Basicamente fica assim: seno igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Propriedade de cosseno. O cosseno de um ângulo no triângulo retângulo é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. A tangente. A tangente de um ângulo no triângulo retângulo é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Fica então tangente igual a cateto oposto e cateto adjacente. Nada mais, em relação a essas propriedades, tem um grande macete a explicar. Podemos assimilar, para não esquecer, em uma prova, utilizando o seguinte macete: seno igual a corri, cosseno igual a kh e tangente igual a coca. Você utilizando esse macete não tem como esquecer na hora da avaliação ou de alguma atividade relacionada com as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Fazer outro exercício de fixação. Determine os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos agudos no triângulo abaixo. Aqui podemos ver, no triângulo abaixo, temos os ângulos de beta e de alfa. A hipotenusa temos 5, o cateto adjacente de beta igual a 4, o cateto oposto de beta a 3, no ângulo alfa, o cateto adjacente igual a 3 e o ângulo oposto, o cateto oposto é igual a 4. Fazer a resolução. O seno de alfa, no caso, seria cateto oposto sobre hipotenusa, 4 sobre 3, 4 sobre 5, quer dizer. O cosseno seria cateto adjacente sobre hipotenusa, né? Que seria 3 sobre 5, né? E a tangente será o cateto oposto sobre cateto adjacente, que seria 4 sobre 3, né? E o seno de beta seria igual a cateto oposto sobre hipotenusa, 3 sobre 5, no caso hipotenusa. Cosseno de beta, que seria cateto adjacente sobre hipotenusa, ficaria 4 sobre 5. E a tangente de beta igual a 3 sobre 4, que seria cateto oposto sobre cateto adjacente. Basicamente, poderia deixar a resolução assim ou deixar em número decimal, né? Mas deixei em forma de fração mesmo. Outro exercício de fixação relacionado com trigonometria no triângulo retângulo. Sabendo que seno de alfa é igual a 1 meio, determine o valor de x no triângulo retângulo abaixo. Aqui basicamente ele já dá a informação, seno, né, de alfa, o ângulo alfa está aqui. Basicamente para encontrar seno, utilizo o cateto oposto sobre a hipotenusa. A hipotenusa aqui é x, o cateto oposto será igual a 8. Aí a resolução fica assim: a hipotenusa do triângulo é x, o lado com a medida oposto ao ângulo alfa. Assim temos que seno é igual de alfa é igual a 8, né, que é o cateto oposto, né, aqui embaixo, sobre x. O seno eu sei que é 1 meio. 1 meio é igual a 8 dividido por x. Posso fazer por meio de cruzamento, né, de x. Aí podemos concluir que x é igual a 16. Basicamente é esse o conteúdo, um conteúdo bem fácil, né, em relação à trigonometria e outras propriedades matemáticas, né. Agradeço você por estar assistindo o meu vídeo
E agradeço também a professora Luana por ter ministrado essa disciplina nesse semestre, tá? Muito obrigado e agradecer ao Pai Celestial por mais um vídeo concluído.